Então essa inimizade que surgiu entre os irmãos, então, foi devido principalmente a dois fatores. Nós colocamos mais fatores, né? Nós podemos colocar aí que era o filho da Raquel, mulher amada de Jacó. Um motivo porque Jacó preferia José. Segundo, na cabeça de Jacó, seu filho primogênito, na verdade, era José. Por quê? Porque a mulher que ele se casou, na verdade, para ele foi com Raquel. Então deram para ele Lia ou Leia, mas ele casou, ele trabalhou, foi por Raquel. Então para ele, diante de Deus, ele amava Raquel, trabalhou por Raquel, e a esposa legítima para Raquel. O seu filho, então, primogênito, na verdade, diante de Deus, era José. Ele amava José mais do que os outros irmãos dele, mais do que seus filhos, os outros filhos. E ele então resolveu demonstrar isso, dando a José uma túnica de várias cores. Isso ficou então evidenciado aos seus irmãos, que ele amava mais a José. Então, além de amar a José, por ser a sua esposa amada, ele via em José qualidades que ele não via nos seus irmãos. José também tinha um zelo por tudo, o seu trabalho, pela criação dos animais. E vinha sempre, quando ele via os seus irmãos fazendo alguma coisa errada, ele vinha e contava a seu pai, para o seu pai tomar alguma atitude e corrigir aquilo. Então era um zelo extremo que ele tinha, tanto pelo seu pai, como pelo trabalho que eles realizavam ali. E isso foi tido então como fofoqueiro pelos seus irmãos. Então existia aí esse amor que José não disfarçava, esse amor que ele tinha pela esposa que era Raquel, o amor que ele demonstrava, e todos sabiam disso, por José, que era filho mais velho, primogênito de Raquel. Havia aí o problema então da túnica que ele deu. Havia agora um problema também do sonho que José teve, onde ele era maior do que seus irmãos, e depois o outro sonho ainda, em que ele disse que tanto também o seu pai como a sua mãe, como todos os irmãos se dobravam diante dele. Olha aí, já ficou pior ainda, e José então passou a ser odiado e invejado pelos seus irmãos. Tópico 3, então, os sonhos de José. Certa noite Deus deu a José um sonho, e o moço então precipitadamente contou seus sonhos aos seus irmãos. Nem sempre podemos partilhar todos os nossos sonhos. Alguns devem ser guardados no coração até que se cumpram integralmente. José tornou a sonhar e mais uma vez relatou o sonho aos irmãos e ao pai. Os sonhos de José foram dados pelo Senhor e um dia se cumpririam fidedignamente. Se Deus tem dado a você um sonho, guarde-o em seu coração e aguarde, pois no tempo do Senhor se cumprirá. Então José recebe então o sonho que Deus deu a ele do futuro. Primeiro sonho, ele conta aos seus irmãos e ele sonha de novo e agora conta aos seus irmãos e seu pai. Então veja só que um sonho dado por Deus. Eu acredito, no meu ver, que José revelou aquele sonho não querendo ser grande, querendo demonstrar que seria maior do que ninguém. Ele estava revelando uma coisa boa, uma coisa que Deus deu para ele, um sonho. Então a intenção dele era o quê? Era confirmar o favoritismo que seu pai tinha por ele, para que seus irmãos não ficassem zangados, não ficassem com inveja dele, com ódio dele. Imagine a situação dele, seus irmãos não aguentavam nem ouvir ou falar mais com eles. Então, ele queria confirmar isso, ele está dizendo, olha, Deus está confirmando isso. Deus está me revelando através de sonhos um futuro. E nesse futuro, eu apareço ali como um óleo e vocês como cada um óleo também. Só que os seus molhos aí se dobram diante do meu. Depois ele revela outro sonho. Também o sol, a lua e os molhos se dobram perante ele. Então ele está revelando um sonho. E para ele, eu creio que para ele sabia que aquilo era uma revelação de Deus para ele. E eu creio que o seu pai também viu esse sonho como uma revelação de Deus para o futuro de José. Então existem os sonhos que Deus nos dá e existem os sonhos que nós sonhamos.
Então, cuidado, porque muitas vezes o sonho que você tem é um sonho que, por exemplo, você começa a ler o livro de Apocalipse, daqui a pouco você começa a sonhar com coisas do Apocalipse, revelações, começa a imaginar que Deus está acabando com tudo, que vai acabar com tudo agora, e começa isso como está acontecendo hoje na internet, né? As pessoas dizendo aí um monte de coisa, principalmente sobre chip. Nós não temos nada a ver com chip. Chip é lá para a segunda parte da grande tribulação. Nós estamos esperando é Jesus, nós não estamos esperando anticristo, não estamos preocupados com chip, nós vamos subir antes dessas coisas. Nós vamos subir no arrebatamento. Depois ainda tem a grande tribulação, 7 anos. Só nos 3,5 anos finais da grande tribulação é que o anticristo vai exigir que as pessoas tenham uma marca. Então, não fique preocupado com isso. A marca também não tem nada a ver com chip. É uma marca identificável. Mostrou de longe, a pessoa vai reconhecer. Tanto é que as pessoas vão perseguir quem não tiver a marca. Então vai ser identificável de longe. Um chip ninguém identifica, é debaixo da pele. Ninguém identifica chip. Então, cuidado com isso. A marca será visível. As pessoas de longe vão ver quem é do anticristo, quem não é. Tem nada a ver com chip. Então, cuidado, porque existem os sonhos então dados por Deus, revelações de Deus. E não é todo mundo que tem isso, não. É muito raro uma pessoa que tem revelações de Deus através de sonhos. Existem? Existem. Agora, tome cuidado. Não saia dizendo tudo por aí que você sonhou de noite. Porque sonhos, a maioria dos nossos sonhos, a grande maioria, são resultado de coisas pelas quais nós passamos ou resultado daquilo que nós vemos na TV, filmes que nós assistimos, resultado de leitura, que nós lemos um livro, uma revista ou a Bíblia. Então nós vamos guardando isso no nosso subconsciente e nós sonhamos com essa coisa. Se você ficar o dia inteiro pensando numa determinada coisa, muito provavelmente de noite você vai sonhar com isso. E existem os sonhos que nós lembramos deles e existem os sonhos que nós não lembramos deles também. Existem as revelações de Deus que nós podemos revelar para os outros e existem revelações de Deus que nós não podemos revelar para os outros. Veja o exemplo de Paulo, né? Paulo diz que foi lhe dado um espinho na carne porque foi lhe dado uma revelação e ele tinha vontade de transmitir essa revelação para todos. E toda vez que ele dava essa vontade, então o espinho na carne aparecia na vida dele. Que nós acreditamos, né, ser aquela cegueira demonstrada na vida de Paulo, que ele colocava outras pessoas para escrever para ele. Quando ele ia escrever, ele escrevia com letras bem grandes. E ele disse para os Gálatas que sabia que eles amavam tanto a ele, que se possível arrancariam seus próprios olhos e dariam a ele. Então nós acreditamos que o espinho na carne de Paulo era a cegueira. Enxergava muito pouco. E isso mostrava para ele que ele era um homem e que não podia revelar certas coisas, porque Deus não permitiu que ele revelasse. Então nós cremos que o olho dele começava a arder, a doer todas as vezes que ele queria escrever sobre essa revelação que ele teve, que ele diz que subiu ao terceiro céu e teve revelações que não é lícito aos homens saber que revelações são essas. Na parte 2 nós temos aí a crise da cova e da escravidão. Tópico 1, José vendido como escravo. Tópico 2, José na casa de Potifar. Tópico 3, José prosperou na casa de Potifar. Então, tópico 1, José vendido como escravo. Certo dia os irmãos de José levaram os rebanhos até Siquém. José foi até lá para ver se tudo estava bem. Mas chegando ali descobriu que seus irmãos tinham ido a Dotã. Quando os irmãos de José viram que ele vinha se aproximando, decidiram matá-lo. O plano era matar José e depois dizer ao pai que um animal selvagem o havia matado. Os irmãos de José tinham uma mente perversa, maligna, mas Rúben não aceitou tal ideia e aconselhou os irmãos a jogar José em uma cova. Rúben planejava resgatar o irmão, porém Judá também teve uma ideia, vendê-lo como escravo. Assim os irmãos tiraram José da cova e venderam como escravo aos mercadores por 20 moedas de prata. Os irmãos de José tomaram sua túnica e a mancharam com sangue de um animal. O objetivo era enganar Jacó. Eles fizeram seu pai chorar e sofrer muito. O ciúme e a inveja sempre produzem tristeza e dor na família. Então José é enviado aos seus irmãos
que deveriam estar cuidando dos animais em Siquém, mas eles foram para Dotã. Acredita-se que eles estavam em Dotã porque lá haviam prostitutas e havia bebida alcoólica. Acredita-se que era esse o motivo que eles estavam ali em Dotã. Mas, de qualquer maneira, José então vai a Siquém, então os encontra, pergunta a alguém, a pessoa então indica e ele vai a Dotã. E antes de chegar lá, seus irmãos então já provavelmente estavam voltando e veem de longe que José estava vindo e disseram: olha, lá vem o sonhador Mó, ou seja, o rei dos sonhadores, o homem que vive sonhando. Eles não gostavam dele e queriam de toda maneira já ficar livre dele. Então o que eles fizeram? Falaram: vamos matar José, ele está vindo aí, vamos pegá-lo e vamos matá-lo. Então Rúben, que era o mais velho, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade de cuidar de todos os irmãos, ele tinha uma responsabilidade diante do seu pai, então ele disse: não, vamos apenas jogá-lo aí numa cova, vamos matá-lo não. Mas Rúben, ele tem que sair, talvez para cuidar das ovelhas. Então o que acontece? Os seus irmãos agora combinam de matar José, mas aí o seu irmão Judá entra em favor, tudo com providência de Deus. Rúben já foi uma providência de Deus para não matá-lo, e agora vem então Judá, que tem uma ideia: vamos vendê-lo para os mercadores. Então nós ficamos livres de José e ao mesmo tempo ganhamos dinheiro. Então o que aconteceu? Tiraram José da cova, que já tinham jogado ele lá, e vendem José para os mercadores que estão indo no rumo do Egito, mas eles não sabem para onde eles estão indo. Então eles vendem José. Por quanto? Um escravo valia 30 moedas, mas eles venderam por 20. Queriam tanto ficar livres de José que nem sabiam o preço, nem quiseram saber o preço, queriam era ficar livre do José. Então venderam José por 20 moedas de prata, e José então foi levado para o Egito como escravo. Agora vão chegar diante do seu pai e vão dizer o quê? Eles queriam dizer que José morreu, ficar livre para sempre de José. Então eles chegaram e disseram que ele morreu. Então Jacó perguntou: e como é que vocês provam? Aí o que eles tinham feito? Eles pegaram a túnica colorida que eles odiavam, né, de várias cores, aquela túnica bonita de José, pegaram e mancharam aquela túnica com sangue de um animal. Então quando Jacó vê essa túnica e vê manchada de sangue, então ele acredita nessa história, ele sofre muito, chora muito pela perda do seu filho amado e pela perda de alguém que ele sabia que tinha uma promessa de Deus, que tinha um futuro dado por Deus para ele. Então ele sofre muito com isso. Veja só a malignidade, né, desse plano desses irmãos. Mas o resultado de quê? De ciúme e de inveja. Nós temos que tomar todo cuidado com isso, porque foi por exatamente esse motivo que José foi vendido, foi por esse motivo que Jesus foi entregue à morte. Veja só, foi por esse motivo que perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos. É por esse motivo que muitas vezes a igreja é perseguida, nós somos perseguidos sempre, né? Tem aí ciúme, tem inveja pelo meio. Isso acontece dentro da igreja muito, principalmente imposição dentro da igreja, né? E muitas vezes também devido a Deus usar uma pessoa mais do que outra, então causa isso, causa ciúme, causa inveja nos outros. Então, perigo grande, isso deve ser evitado a todo custo, porque a igreja é uma família e os irmãos não podem ter ciúme e inveja uns dos outros. Então, os pastores, os líderes devem procurar evitar, então, essa preferência exagerada por certos, então, serviçais ou ministros, que acontece muito dentro da igreja. Acaba, às vezes, um pastor dando muita preferência para determinada pessoa da igreja, e isso vai ocasionar ciúmes e inveja de outros. Então, às vezes, o pastor começa a botar sempre uma mesma pessoa para pregar, uma, duas ou três pessoas só, e os outros vão ficando de lado, né? E começa, então, a gerar o quê? Um ciúme, uma inveja, e divide a igreja isso. Então, é um perigo muito grande, que deve sempre ser evitado pela liderança da igreja.